Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou a Lucineide, todo mundo já sabe disso. Eu vim falar hoje com vocês sobre o medo de falar em público. Na verdade, eu estou regravando esta aula por causa da qualidade do vídeo que eu não gostei e a pessoa que ainda sofre de um pouco de perfeccionismo. É uma luta, mas a gente consegue. Bom, eu não gosto muito de travar aspectos sobre o medo de falar em público dentro do meu curso de oratória, porque eu acho que o que vai fazer sentido para vocês, na verdade, não é estudar sobre o medo de falar em público, mas sim sobre como ter mais segurança. Então, eu prefiro focar no lado positivo. Porém, eu também entendo que para muitos de vocês, esse momento de ter uma consciência sobre os motivos de falar em público possa ser um divisor de águas, visto que hoje eu tenho funcionários de empresas como clientes, eu tenho pessoas comuns como meus clientes, e o que eu vou falar para vocês agora não é um aspecto de investigação só de Lucineide como profissional. Como vocês sabem, eu sou graduada em letras, fui professora de português e redação por muito tempo, sou especializada em comunicação e oratória. Passei 2 anos estudando, investigando, li até livros em latim, sem saber latim, mas eu dei um jeito de ler. Viva o Google! E existem várias pesquisas, Harvard, Stanford, outras grandes instituições internacionais, entre as quais o Instituto do Dale Carnegie, que foi um dos maiores treinadores de comunicadores do mundo, que trazem para a gente a informação de que o medo ele é um dos maiores problemas para a sociedade civil de forma geral. Tanto é que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. E aí você pensa, como assim? A gente não pensa na hora que a gente vai morrer. A gente nem está se preocupando se a gente vai morrer hoje ou amanhã. Mas quando você vai falar em público, existe uma preocupação porque existe um momento de você realizar aquela apresentação. E aí vem o famigerado medo. O que acontece? O medo, ele é fruto de pelo menos 3 situações que eu vou listar aqui para vocês. A primeira é medo do julgamento. E esse medo do julgamento, ele também está derivado de outras possibilidades que eu vou falar aqui para vocês, que estão interrelacionadas. A segunda questão é por causa de alguma experiência que deu errada, que pode ter sido com você ou com os outros. Por exemplo, viu alguém falar em público e pagou mico, foi vaiado, ou a pessoa falou mal e você já pegou aquilo para você como, olha, se eu for, eu também vou passar pela mesma situação. E a última possibilidade, que eu diria que é a base de todas as outras, são os traumas que você adquire ao longo da vida. Existe um livro chamado A Sombra por Trás do Medo de Falar em Público. E, na verdade, esse livro é de autoria de Lucineide, que ainda não foi publicado até a gravação desta aula. Esse livro ele foi criado baseado em um outro livro chamado A Sombra Psicológica. A Sombra Psicológica é um livro que foi feito por vários grandes pesquisadores de ciências comportamentais, psicológicas, entre os quais está um dos possíveis homens que chegou à Lua, um americano, e ele, junto com outros grandes nomes, trazem algumas concepções sobre a sombra psicológica e como isso afeta a nossa vida de uma forma geral. Então, imagina o seguinte, eu estou aqui, possivelmente que vocês percebam que quando eu movimento a minha mão gera uma sombra. Essa é a minha sombra pessoal física, aquilo que a gente, do meu corpo físico. A mesma coisa acontece com o nosso psicológico. É algo que está mais escondido, às vezes é imperceptível, às vezes a gente até percebe, mas não tem uma consciência do que seja isso. Então, a sombra psicológica é um acúmulo de crenças e padrões limitantes que nós adquirimos ao longo da vida e que vão gerando impactos significativos e negativos às nossas vidas. Por exemplo, o Robert Alexi, dentro do livro A Sombra Psicológica, ele diz que quando a gente vai para a escola, a gente já carrega uma sacolinha cheia de padrões, crenças. E essas crenças e esses padrões são formados desde a nossa primeira infância, a partir do contexto social que a gente vive. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma família A, uma família B e a família C, que é a minha. No contexto social, essas famílias interagem. Talvez essas famílias sejam parentes. Eu, por exemplo, eu cresci ao lado
casa de uma irmã mais velha, que meu pai tinha a casa dele, minha irmã mais velha morava do lado, na frente tinha a casa do meu padrinho. Então a gente tinha ali 3 famílias próximas que, embora tivessem a instituição família independente, mas havia uma relação de proximidade. Então, nos primeiros momentos, eu tinha interações sociais com aquelas pessoas e, a partir das crenças, dos padrões delas, eu construí os meus padrões, as minhas crenças. E, enquanto crianças, nós não temos a capacidade de filtrarmos as informações que recebemos dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos coleguinhas e da sociedade, inclusive novelas, filmes, tudo isso trazem processos e crenças limitantes para a gente. E o que eu vou dizer para vocês agora talvez assuste alguns de vocês, mas eu vou trazer um dado aqui que é para fazer com que muitos despertem e entendam que de 90 a 95% do que acontece na tua vida é feito na tua sombra psicológica. Ou seja, é o teu plano mental que está regindo a tua vida e você não sabe. Como assim, Lucineide? Foram feitas pesquisas e mais pesquisas por neurocientistas de todo mundo. Vocês podem estudar, por exemplo, o Daniel Goleman, que é um dos caras que fundamentam a minha teoria de inteligência emocional dentro do meu curso de oratória. E eles descobriram que apenas 5% do que a gente faz de forma consciente. Então vamos pensar, por exemplo, quantas vezes você já levantou e pensou, nossa, agora eu estou colocando o meu pé direito no chão, agora eu vou colocar o pé esquerdo. A gente não faz isso. Às vezes você nem percebe qual pé que você coloca no chão antes, quando você desce da cama. Quem dirige, quantas vezes vocês se preocupam com passar a marcha, se é a primeira, se é a segunda, ah meu Deus, agora, é a primeira ou é a segunda? É automático. Então a gente vive no processo automático e são esses processos automáticos que impedem você de falar em público com segurança ou que também está travando outros aspectos da tua vida que você não percebe. Então, quando eu digo que o medo de falar em público, ele é fruto de traumas do passado, de experiências que deram erradas, que pode não ter sido com você, ou mesmo o medo do julgamento, eu estou falando dessa sacolinha que você trouxe ao longo da sua vida e que, desde a sua infância, você não tinha consciência do quanto isso causa danos para você. E agora você está tendo. Então, quando você tem medo do julgamento do outro, ai meu Deus, se eu for falar em público, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão dizer? Na verdade, você está tendo medo por causa de um trauma que aconteceu e que você já recebeu um julgamento anteriormente, em algum momento da sua vida. Mesmo que você não lembre, aí entra os 95%, que é de 90% a 95%, da tua sombra psicológica, do teu inconsciente regendo a tua vida. Então, pode ser que você não se lembre de um episódio onde, por exemplo, o teu pai ou tua mãe, ou um irmão, alguém conhecido, disse que você tem uma voz tão feia, ou cala a boca que ninguém pediu sua opinião, você é intrometido demais, ninguém gosta de gente enxerido. E, gente, e aquele padrãozinho de que quando chegava a visita nas nossas casas, a gente era obrigada a entrar no quarto e ficar calado porque a gente não podia se meter em conversa de adulto. Vocês acham que nada disso afeta a vida de vocês? Vocês estão enganados. São padrões comportamentais que nós vamos manifestando ao longo da vida baseado nesses traumas que foram gerados na nossa infância. Então, quando o pai dizia cala a boca, não se mexe na conversa dos outros, ninguém te chamou na conversa, está fazendo o que aqui? Vai para o quarto. São só alguns exemplos que eu estou dando para vocês, mas que geraram um trauma psicológico, porque a sua infância é o momento onde você constrói a sua personalidade. E como você não tem consciência, você absorve tudo. O teu inconsciente, ele não filtra o que é realidade e o que é mentira. Então, tudo que você ouviu no passado, ele acumulou como sendo realidade. Ele só entende uma coisa, ele não entende duas coisas. Então, se você disser assim, ah, meu Deus, como eu estou triste, ele vai entender que você está triste. Ele não vai entender que você está, por exemplo, encenando a tristeza. Ele não consegue diferir o que é realidade do que é ficção. Não se iluda com essa história de que é um papel. O que você disser, ele vai guardar como sendo uma realidade. O que você ouve, ele vai guardar como uma realidade. Por isso é tão importante você estudar crenças limitantes, e esse é um assunto para um outro curso, não vou abordar sobre isso, mas vocês podem estudar crenças limitantes, padrões mentais limitantes que estão travando a vida de vocês, inclusive falar. Inclusive, fazer uma apresentação na faculdade, fazer uma apresentação no trabalho, vender mais, conseguir uma promoção.
tudo isso que você não está conseguindo por causa do medo é justamente por causa de padrões mentais que você está sustentando. E o medo do julgamento, ele vem de onde? Das experiências que já aconteceram, pode ser com outras pessoas ou com você, mas que você julgou como sendo a verdade. E o teu inconsciente, ele guarda tudo. E agora eu vou trazer uma outra concepção aqui para vocês também. Eu sou espiritualista, então eu fui estudar muitas coisas, entre as quais o autoconhecimento, que a gente já tem um vídeo aqui falando sobre isso dentro desse curso. Você vai descobrir que a gente tem dois campos, que eu chamo de campos energéticos para ficar mais fácil para vocês, poderosíssimos no nosso corpo. Um é a nossa mente e o segundo é o nosso coração. Ou seja, a nossa mente, ela cria e o nosso coração, ele sente. Só que a mente, ela desenha, ela projeta, mas ela não cria nada. É quem cria o coração. Então, imagina o seguinte. Você foi para um evento e alguém estava ali falando em público, ou você assistiu a um vídeo, alguma coisa, e quando você assistiu, aquela pessoa passou por uma situação embaraçosa. Você automaticamente sentiu um desconforto pelo embaraço que a outra pessoa vivenciou. Adivinha o que acontece com você? Aqueles 90, 95% do teu inconsciente guardou aquilo ali como sendo algo desconfortável. Para que você vai falar em público se é tão desconfortável? Você criou naquele momento que você sentiu pena de alguém que passou um mico enquanto falava em público, que passou um mico enquanto fazia uma apresentação. Você criou dentro de você aquilo para você. Aquele cenário como sendo um cenário negativo. E aí você colocou uma capa protetora, por isso você não consegue falar em público, por isso você não consegue se expressar bem, porque é uma forma de você se proteger. E a verdade, o que vem agora é, as experiências que dão erradas, elas dão erradas por falta de treinamento, de comprometimento. Pessoas que se preparam para falar em público não vão sofrer consequências negativas porque elas estão preparadas. E aqui eu preciso trazer um outro ponto importante para vocês. Eu estou em uma mentoria onde eu entrei para vender mais, para fazer o meu negócio crescer e expandir. E o meu mentor virou e trouxe uma aula e disse assim, o jogo de perder. Eu, como assim, jogo de perder? A gente não vai ganhar o tempo todo. E a gente tem que aprender que, às vezes, a gente não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou a todo mundo. Se você continuar pensando que, eu não vou fazer isso ou aquilo porque eu tenho que falar diante das pessoas e se você fizer e as pessoas gostarem de você? E se as pessoas gostarem do que você fez? E se as pessoas não gostarem, de quem é o problema? É delas não gostarem ou é seu de ter tentado? Quem é que é beneficiado com isso? São elas que não gostaram ou você que tentou? E se você tentar e você aprender mais, e se você se desenvolver mais, e se você tentar e você conseguir um resultado diferente que mude a sua vida de diversas formas diferentes? Quem é que tem a ganhar e quem tem a perder? E é isso que eu quero que você entenda. O medo de falar em público, ele é consequência de medo do julgamento, experiências erradas e de traumas. E você consegue resolver tudo isso como? Praticando, treinando. Por isso aqui no curso, a gente tem um grupo do Telegram, onde vocês têm a possibilidade de praticar entre vocês, que estão desenvolvendo as habilidades comunicativas de vocês, que estão buscando crescer, falar em público de forma segura e eficaz, para vocês treinarem com pessoas iguais, com semelhantes de vocês. E a partir do momento que vocês fazem uma live e convidam os colegas, que vocês fazem uma apresentação dentro do grupo do Telegram para as pessoas, que vocês gravam um vídeo e colocam no grupo, pessoal, vocês podem me dar um feedback? Vocês estão num lugar seguro. É um lugar extremamente seguro, um lugar onde vocês podem se preparar para não ter medo lá fora, para falarem com segurança lá fora. Então aproveitem o grupo. Vocês têm acesso ao grupo vitalício, independente do prazo do curso vencer, esse grupo continua aberto para vocês. E vocês podem fazer isso até vocês realmente dizerem assim, nossa, a partir de hoje eu não preciso mais disso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, os melhores oradores nunca fazem isso. Todos os bons e os melhores dos melhores estão constantemente treinando. E eles treinam sozinhos e eles treinam com pessoas que dão feedback, que avaliam e que ajudam eles a crescerem mais. E se vocês querem crescer mais, o melhor lugar para vocês estarem é dentro do grupo, criando um network, praticando e desenvolvendo para, de fato, superarem o medo e a inibição de falar em público. Bom,
Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o assunto, aqui embaixo tem uma janelinha de comentários. Vocês podem colocar os comentários de vocês, ou vocês também podem chegar no grupo e colocar os comentários, que eu recebo as notificações e trago mais conteúdo para ajudar vocês a superarem esse medo de falar em público. E eu vou gravar um outro vídeo falando um pouco sobre por que vocês têm esse medo de falar em público, só que de um aspecto mais psicológico, espiritualista, para que vocês entendam que existe uma raiz por trás disso e como que vocês podem vencer essa barreira de forma definitiva. A gente se vê na próxima aula.